Imagina você que gosta de um churrasco com os amigos no final de semana. Em Cuba isso é impossível. Primeiro, porque não existe carne em excesso. Tudo é vendido de forma contada pelo governo. E sobre a cervejinha, se você fosse comprar um fardo de 12 latas de cerveja, a esse preço aqui de 260 cup, isso seria o equivalente a 90% do salário mínimo. Imagina você receber 10 dólares de salário mínimo e um pacote de salsicha custar mais do que isso. Foi uma das coisas que eu vi aqui em uma dessas feirinhas. Então, assim, é uma realidade difícil de você conseguir entender, sabe? Como que um professor, como que uma pessoa, né, que deveria ser super valorizada, não consegue comprar um pacote de salsicha se ela for querer, entendeu? Cuba tem 3 tipos de mercado. As bodegas, que pertencem ao Estado, os mercados, que são do Exército e com um preço intermediário, e as MIPIMES, que são os mercados privados. Cada um tem a sua peculiaridade e ainda assim, todos completamente diferentes à fartura que estamos acostumados no Brasil ou em outros países. Infelizmente, os mercados em Cuba são um retrato do país. Controle rígido de comida, falta de itens básicos, preços completamente fora da realidade do país e, como disse o comerciante cubano, Este es el país de la locura. el dólar, el euro, tudo El igual. euro, el mexicano, el aquel, todas las monedas vienen a dar aquí. Fala, meus queridos, Guilherme aqui, e a ideia hoje para vocês é mostrar os supermercados em Cuba, como que eles funcionam. Acho que não é segredo para ninguém que, poxa, Cuba tá passando por uma situação super complicada, racionamento de alimentos, um salário mínimo é 10 dólares, então assim, como que isso impacta para a população? A ideia é mostrar um pouco para vocês disso, e além disso, a ideia desse vídeo aqui é mostrar para vocês o preço dos produtos, né? Pô, como que os cubanos fazem para comprar esses produtos? Moço, salário mínimo é 10 dólares, como que eles conseguem fazer a compra do mês, por exemplo? Não só isso, mas também, será se falta muita coisa, será se não falta? A ideia é mostrar pra vocês. Bora lá então, que esse vídeo aqui tá pedrada. Isso aqui é uma libreta, de abastecimento. Aqui quando a gente fala em supermercados, mercados, existem as bodegas, que são as estatais do governo, onde tudo é mais racionado, onde você pode comprar uma certa quantidade por mês, por pessoa, na sua família. Existem também os negócios informais. Podem ser uma pessoa trouxe de outros países e revende aqui mais caro. E a diferença de preço entre uma e outra é absurdo. Por exemplo, se você for comprar um frango numa desses mercados informais que as pessoas trazem, você vai pagar às vezes num frango 400, 500, 600 pesos cubanos. Aqui você pode pagar 20, 40, mas é tudo muito bem racionado. Um arroz que aqui custa 30 pesos cubanos, ele vai custar nesses mercados informais 400, 500. Então assim, o cubano tem que aprender a jogar esse jogo. E uma coisa que me chamou muita atenção, essa bodega estatal aqui que a gente tá vendo, tem o número 606. O Mário, que é periodista, né, que é jornalista, na cartela dele, na libreta dele, o número é 143. Ele só pode comprar na bodega estatal 143. E o Mário vai explicar um pouquinho pra gente como que funciona, o que ele pode consumir, o que ele não pode consumir por mês. Bueno, aquí lo más importante es el nivel de subsidio que tiene cada uno de los productos. Por ejemplo, ahora mismo nosotros podemos consumir hasta 7 libras de arroz por mes. No es suficiente, pero el precio por cada una de esas libras oscila entre 7 y 10 pesos. El precio en el mercado del mismo producto está sobre los 200, 250 pesos. Toda esa diferencia la asume el Estado. Ahora, esta bodega, por ejemplo, es la 606. La mía es un número totalmente diferente porque yo soy de un barrio totalmente diferente. Así que yo solamente puedo comprar en mi bodega, no puedo ir a cualquier bodega. Esa distribución está basada en un censo, o sea, se estudia la población. Cada persona, desde que está embarazada, comienza a tener un número de productos en esa bodega. Ahora mismo, la bodega te puede ofertar el arroz, algo de frijoles que no alcanza para el mes, pero es un mínimo que puedes acceder, huevo, pollo, que también depende de los envíos que se pueda tener, sal, azúcar, aceite de cocinar. Ese también tiene una distribución más limitada, o sea, más larga en el tiempo, puede ser una botella cada 2 meses. Cigarrillos que se venden a un precio que es 1/3 del precio del mercado en la calle, el precio del mercado informal. Son varios de los productos que se ofertan en una bodega. Azúcar blanca, azúcar crudo, pero todo
en cuantías que son bastante limitadas. No son las cuantías totalmente fuertes, o sea, no son cuantías que te alcanzan para todo el mes, pero sí te ayudan en una buena parte de tu mes. Algumas coisas se destacaram assim que eu entrei. A decadência do prédio, como todos os outros da região, o quadro com o preço de o que pode ser comprado por pessoa e o preço também, por se tratar de uma bodega estatal, num valor quase que irrisório, poucos centavos. Custa um leite, um arroz, e também me chamou a atenção a falta de produtos. As bodegas estatais, elas sempre têm muitos poucos produtos. Olha o exemplo dessa bodega que tem pouquíssimos produtos, sabão, espaguete, sal, arroz e tem uma balança também para você só comprar aquilo que você pode. Nós estamos naquele que é o mercado do Exército Juvenil. Basicamente, o que é isso aqui? É um mercado que ele tem um preço entre os interesses privados, ou seja, entre aqueles mercados privados, cobram um absurdo de caro, cobra o que a pessoa que importou quer cobrar, e a bodega, que a bodega é muito barato, né? Um feijão que aqui custa 300, 350, na bodega custa 6. Se você for numa feira privada, pode custar 700, 800. Então, assim, aqui é exatamente o meio do caminho. E são produtos que eles são plantados nas áreas do Exército. Então, assim, antes o que era usado como campo de treinamento do Exército, aqui é usado como campo de plantação, né? Então, é, de certa forma, um preço mais acessível, que é um preço que eles cobram, que é, digamos, para manter o que se necessita para produzir, mas não tanto para lucrar, diferentemente dos mercados privados. É uma opção um pouco mais econômica para o cubano do dia a dia. Mano, a coisa que eu achei bizarra aqui, olha o tamanho desse abacaxi. Ele é menor que a minha mão. Muito pequeno, mano. La bodega cuesta 5 pesos la libra, aquí cuesta entre 150 a 200 pesos la libra. Depois de ter passado por várias bodegas e também pelo mercado que é do Exército, eu decidi que era hora de me aprofundar um pouquinho mais nas MIPIMES, que são aqueles comerciantes, aquelas pessoas que têm uma licença do governo para comprar num preço um pouco mais barato e revender a um preço mais caro. E 3 coisas me chamaram muito a atenção. Primeiro, uma variedade quase que inexistente de produtos. Se você tem biscoito água e sal, você tem uma marca de biscoito água e sal. Chips, uma marca de chips, que inclusive custa 30% do salário mínimo. Óleo, uma marca de óleo. Pão, uma marca de pão. Isso aqui que tá atrás de mim é uma MIPIME, que basicamente é as pessoas que têm um pouco mais de grana aqui em Cuba, elas fazem um convênio com o governo, compram alimentos um pouco mais baratos e revendem às pessoas mais caro. Ou seja, tem várias classes sociais aqui em Cuba e a realidade, pelo que eu tô vendo, assim, a minha visão é que isso aqui não é comunismo, isso aqui não é socialismo. Isso é um sistema extremamente quebrado que privilegia ainda assim aqueles que têm um pouco mais de grana. Os cubanos que têm mais dinheiro, eles conseguem comprar do governo a um preço melhor e revendem para as pessoas que não têm dinheiro num preço maior. Então, até que ponto que isso é o socialismo, o comunismo? Não faz sentido, não entra na minha cabeça. Por exemplo, mano, uma coisa que me chamou a atenção nesse mercado daqui é que eu não consegui encontrar marcas americanas. Por exemplo, você encontra cópia de Coca-Cola, cópia de Fanta laranja, um pacote de salsicha valendo mais do que o salário mínimo. Então, assim, é revoltante um pouco o que tem aqui dentro. O pacote de salsicha aqui é mais caro, pacote de salsicha que é mais caro do que todo o salário mínimo do cubano, 4.100. A coisa que chama a atenção realmente é o fato de, tipo, não ter nenhuma marca americana. Não consegui ver nenhuma marca americana em vários dos mercados que eu já fui. Já fui em alguns mercados e perguntei sobre o salário mínimo, né? Quanto que é o salário mínimo? E geralmente as pessoas que trabalham nesses mercadinhos, elas não gostam de falar sobre isso. Por quê?
a minha desconfiança? É porque eles se beneficiam, de certa forma, eles trazem mais barato, vendem aqui mais caro, de uma população que tem dificuldade de conseguir comprar o básico. Para vocês terem uma ideia, eu perguntei qual que é o salário mínimo, e falou, depende. Quando eu pergunto para outras pessoas, para amigos que eu fiz aqui, todos eles falam 3.500 pesos cubanos. Se a gente fosse traduzir isso, daria 10 dólares. Com 10 dólares você não consegue comprar praticamente nada. Imagina você receber 10 dólares de salário mínimo e um pacote de salsicha custar mais do que isso. Foi uma das coisas que eu vi aqui em uma dessas feirinhas. Então, assim, é uma realidade difícil de você conseguir entender, sabe? Como que um professor, como que uma pessoa, né, que deveria ser super valorizada, não consegue comprar um pacote de salsicha se ela for querer, entendeu? Então, isso pra mim é bastante chocante, assim. Uma coisa que me chamou bastante atenção aqui é o seguinte: você não encontra cadeias de supermercado, cadeias grandes com muitas variedades. A grande maioria são de comércios informais, por assim dizer, como esse aqui que tá atrás de mim, que as pessoas simplesmente pegam, fazem um convênio com o governo, elas compram um pouco mais barato e revendem aqui. Uma coisa também que chamou muita atenção logo no aeroporto é que tem muita gente, mas muita mesmo, que traz tipo malas cheias de biscoito, comida, água, e aí elas revendem aqui por um preço maior também, mais caro. Tem gente que vive desse tipo de comércio. Vamos dar uma olhada nos preços. Peguei a GoPro e fui na caladinha, mas de cara já vi que a pessoa ficou um pouco incomodada com a minha pergunta sobre o salário mínimo. ¿Cuánto está la agua? No hay agua. ¿No hay agua? Ese saltitacos, 1.400. Sácame una duda, hermano. Aquí el sueldo mínimo, ¿cuánto es? Depende. O sea, Pero uno por reglamento. ¿como 3.500? ¿Eh? ¿3.500 el sueldo mínimo? No. ¿No es? Listo, gracias. El dólar, el euro, todo El igual. euro, el mexicano, el Nah. aquel, todas las monedas vienen a dar aquí. E aqui atrás de nós tá uma fila, como sempre, toda farmácia tem fila, mano. E uma coisa que me contaram também é que geralmente os remédios que tem nessa farmácia são remédios que as pessoas que moram fora trouxeram e que... Bom, é o que tem, o famoso é o que tem pra janta. Fila pra tudo, fila pra remédio, fila pra comprar alimentos. É um pouco da realidade que eu tenho visto aqui. Imagina você que gosta de um churrasco com os amigos no final de semana. Em Cuba isso é impossível. Primeiro, porque não existe carne em excesso. Tudo é vendido de forma contada pelo governo. E sobre a cervejinha, se você fosse comprar um fardo de 12 latas de cerveja, a esse preço aqui de 260 cup, isso seria o equivalente a 90% do salário mínimo. Eu te pergunto, isso é uma vida digna pra você? Mano, uma das coisas que chama muita atenção é que a maioria de lugares vendendo, né, de tendinhas, são isso aqui, mano, sempre na informalidade. Às vezes você passa, tem pessoas vendendo produtos na porta de casa, dentro da sala de casa, pela janela. Aqui, olha pra vocês verem. Olha só esse exemplo de mercado informal pra você ver. Um tabaco ou uma garrafa grande de água custa 400 cup, ou seja, 10% do salário mínimo numa garrafa d'água ou em um cigarro. Isso é uma parada que chama muita atenção, mano. Aqui é praticamente tudo, de certa forma, sem ser na ilegalidade, porque eu não sei se é legal ou ilegal. Esses que são de ruas, informais, eles são sempre um preço mais caro do que o que você vai pagar numa bodega do mercado. Bom, meus queridos, ficamos assim. Espero que vocês tenham curtido. Não consegui encontrar um supermercado grande, uma cadeia de supermercados, mas pelo menos acho que eu consegui trazer algumas particularidades assim bem únicas de Cuba, né, dos mercados estatais versus os mercados normais. Estar aqui em Cuba faz você refletir bastante, assim, você pensar bastante no quão afortunado você é. Cada dia aqui eu sinto que é um soco, assim, de realidade que você toma. Você vê que o mundo é um lugar bem fudido, assim, sabe, em alguns aspectos. E é isso. Espero que vocês tenham curtido. Nos vemos na próxima.